Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao novo quadro aqui no canal. O nome desse quadro é Bora Comunicar e neste quadro nós vamos abordar o seguinte tema: por que falar em público ainda pode estar sendo um pesadelo para você? Em cada episódio eu vou trazer um assunto específico para você acabar com esse pesadelo de uma vez por todas. O meu nome é Valéria Anjos, eu sou fonoaudióloga e preparo as pessoas para falar em público. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre o combustível da comunicação. Você já pensou qual é o combustível da nossa comunicação? Bom, a comunicação envolve vários aspectos, mas um deles é a fala. E para que a fala atinja as outras pessoas de um modo eficaz, a nossa voz precisa estar boa, a nossa voz precisa ter qualidade. E para que a nossa voz tenha qualidade, nós precisamos trabalhar os aspectos da respiração. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O combustível da nossa comunicação é o ar. Por quê? Porque voz é ar sonorizado. E quando nós não desempenhamos bem as nossas funções respiratórias, nós podemos comprometer em muito a nossa qualidade vocal. E assim, a nossa comunicação perde muito em qualidade. Agora que você já sabe que nesse quadro nós vamos falar de respiração, você deve estar se perguntando: bom, mas respiração, todo mundo respira, respiração é algo tão natural. Pois é, a gente aprende muita coisa nessa vida. A gente aprende a ler, a escrever, a andar de bicicleta, mas respirar a gente já nasce sabendo. E por que algo que a gente já nasce sabendo, eu vou dedicar um episódio do nosso quadro só para ele? Sabe por quê? Porque tem muita coisa que a gente nasce sabendo, mas a gente desaprende. Como assim desaprende a respirar? Não é que a gente desaprende e para de respirar. A gente começa a alterar o nosso modo respiratório. Vocês já observaram uma criança respirando? A criança respira perfeitamente, é tudo sincronizado, porque ela não tem nenhuma tensão no corpo ainda. A partir do momento que nós começamos a viver experiências e vivências, nós vamos começar a modelar o nosso corpo. E às vezes essa modelação, ela desorganiza a nossa estrutura natural. Nós começamos a ter muitas tensões onde não deveríamos ter. E as tensões que nós vamos acumulando por meio das experiências, por meio das nossas vivências, elas vão desenhando um comportamento para o nosso corpo. Um comportamento que às vezes é esporádico. Você só respira de uma forma diferente quando fica tenso, quando fica estressado. O problema é que algo que era esporádico, que estava relacionado somente a um momento, ele começa a se tornar um hábito. E aquele hábito, ele fica permanente e você muda o seu modelo de respiração que antes era perfeito, adequado e sincronizado para um modelo de respiração que diminui muito a sua capacidade respiratória. E por que isso acontece? E o que significa respirar? Eu aprendi com uma mentora minha uma nova perspectiva sobre a respiração e aquilo mudou a forma como eu sinto e como eu percebo a minha respiração. E eu espero que mude a sua forma de perceber a sua respiração também. Você sabe o que significa respiração? A palavra respiração vem do latim expirare. Expirare significa vida. E o prefixo re, ele traz o aspecto de renovação, de novamente. Então, respiração significa renovação da vida. Olha que profundo. E é isso mesmo. A cada vez que nós inspiramos, nós estamos colocando vida dentro de nós. Nós ficamos inspirados. E o que faz com que nós acabamos moldando de uma forma desorganizada esse processo de inspiração, de renovação da vida dentro de nós? Para que nós consigamos renovar a vida dentro de nós, nós precisamos deixar o ar velho, o ar cheio de CO2, de gases que não são bons para o nosso organismo,
nós precisamos deixar eles irem. E às vezes, o maior problema que eu observo nas pessoas é que elas são incapazes de soltar o ar, de deixar esse ar cheio de gases que não são bons ir embora. E aí, quando nós nos apegamos a esse ar, quando nós não deixamos esse ar ir embora, nós vamos criando várias tensões no nosso corpo. E por que nós não deixamos o ar ir embora? Porque nós somos seres humanos e nós tendemos ao apego. O apego é um estado interno que a gente desenvolve. Nós tendemos a nos apegar às pessoas que nós amamos, a pensamentos, a sentimentos, a objetos. Quando nós nos apegamos a algo, aquilo gera um sufocamento. Quando a gente se apega demais a uma pessoa, não sufoca? Você não fica querendo saber onde a pessoa está, de onde veio, para onde vai? Quando você acumula muitos objetos na sua casa, dentro de um quartinho, por exemplo, e aquele quartinho fica lá abarrotado de coisas, quando você entra, não tem aquele cheiro de coisa guardada? Não te dá uma sensação de sufocamento? É isso que acontece quando nós não soltamos o ar. Nós geramos um estado de sufocamento interno. Por quê? Para que a inspiração entre no nosso corpo, para que o ar novo, cheio de oxigênio, entre em nós, nós precisamos liberar esse ar velho, esse ar cheio de CO2. E o meu convite para você, nesse primeiro momento falando de respiração, é que você desapegue. Porque quando nós nos desapegamos, nós geramos novos estados dentro de nós. Nós geramos o estado da renovação, o estado da inspiração. Então, solte o ar. Para você desapegar do ar que está aí dentro de você, você precisa, solta o ar, deixa esse ar ir, let it go para esse ar, dá tchau. Então, assim, sempre solte o ar. Porque só de você fazer esse exercício consciente de soltar o ar, você já permite que o ar novo venha e te preencha de inspiração. Quando nós mudamos o nosso estado, quando nós fazemos uma limpa naquele quartinho, cheio de coisas entulhadas na nossa casa, a sensação que dá não é de leveza, não dá uma sensação de que delícia, o ar se renova. É isso que acontece no nosso corpo. Cada vez que nós tendemos a segurar o ar e a não soltar, nós geramos em nós esse estado de sufocamento. Um exemplo que eu tenho muito claro de sufocamento que está relacionado a uma doença é a asma. Eu tenho asma, tive bronquite bem pequenininha e depois eu tive asma. Quando nós temos asma, o que acontece? É como se o nosso pulmão ele ficasse tão carregado, tão cheio, que a gente não consegue soltar o ar. A gente sufoca. Quando nós temos asma, a gente fica sufocado. E a gente fica sufocado por quê? Porque dentro do nosso pulmão tem muitos gases que não conseguem sair. A asma é um estado de sufocamento. Então, a gente precisa trabalhar, tomar vários medicamentos para desinchar dentro do nosso pulmão para que o ar consiga sair. Quando vocês estiverem perto de alguém que esteja passando por algum episódio, sempre diga, assopre, solte o ar. Por mais difícil que seja, principalmente quando a gente está no episódio de asma, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Porque depois que a gente solta o ar, a gente consegue permitir que o novo ar entre no nosso pulmão pelas nossas narinas. Então, observe, solte o ar sempre. Se você estiver em uma crise de asma, se perceba, observe que você não está conseguindo colocar mais ar para dentro porque tem muito ar acumulado nos seus pulmões que não estão conseguindo sair. Quando nós liberamos esse ar que está nos sufocando, nós conseguimos mudar aspectos muito relevantes na nossa comunicação. É o aspecto físico, emocional e intelectual. Se a gente não respira bem, a gente vai ter um sofrimento das nossas células. E as consequências são bem sérias. Então, o primeiro aspecto que a respiração interfere é no aspecto físico. Se eu não respiro bem, eu vou trazer um sofrimento para as minhas células. O segundo aspecto é o aspecto emocional. Por quê?
Quando eu não trago o oxigênio, as minhas células elas entram em um certo sofrimento por essa falta de oxigênio e nós vamos começar a liberar os hormônios. A respiração ela interfere no aspecto emocional. Por quê? Porque quando nós alteramos a nossa respiração, nós influenciamos a produção de 2 hormônios que vão ter uma consequência bem séria para a nossa comunicação. O primeiro é o hormônio do estresse, que é o cortisol, e o outro é a adrenalina. Eles mudam o funcionamento do nosso corpo. Nós começamos a ter sudorese, os batimentos cardíacos aumentam, eu vou ter alguns episódios que vão fazer com que eu não consiga permanecer estável no meu momento de apresentação. Tudo culpa desses hormônios. Então, quando eu respiro de uma forma adequada, esses hormônios eles vão permanecer em equilíbrio e o meu corpo não vai ter algumas reações que são consequências da ação desses hormônios. O terceiro aspecto que a respiração influencia diretamente é no aspecto intelectual. Por quê? Quando nós não conseguimos respirar de uma forma organizada, nós vamos alterar a nossa organização cognitiva. Nós vamos ter ausência de memória, nós não vamos conseguir lembrar informações importantes, que é o branco. Nós vamos ter uma confusão de ideias. É isso que acontece intelectualmente quando a gente não consegue respirar bem. A gente tem um episódio de confusão mental. A gente não consegue organizar bem o nosso pensamento e as nossas ideias. E o quarto aspecto que a respiração influencia demais é o aspecto vocal. Nós normalmente, quando não respiramos bem, não conseguimos realizar o controle fonoarticulatório adequado, nós vamos alterar a nossa voz. Nós vamos ter um sofrimento vocal. Ou a gente vai ter tensão, ou vai ter esforço. São várias as consequências que estão relacionadas à minha voz quando a minha respiração não é adequada. Como nós podemos manter esses quadros? O meu quadro físico, o meu quadro emocional, intelectual e vocal estável, para que ele não sofra interferências da respiração. Para que a gente consiga manter esses quadros estáveis, a gente precisa ter um controle da nossa respiração. Porque quando nós mudamos os nossos padrões de respiração pelo estresse, pela ausência de percepção, que diminui a nossa capacidade respiratória. E em qualquer momento de tensão, quando a minha capacidade respiratória é reduzida, o que vai acontecer? Eu vou alterar o meu aspecto físico, emocional, intelectual e vocal. Os benefícios de saber controlar a respiração. Sabemos como controlar a nossa respiração, nós vamos minimizar o nosso sofrimento. Nós vamos ter um controle maior do nosso corpo, do nosso raciocínio, da nossa voz, da nossa percepção. Quando nós entendemos a importância e controlamos a nossa respiração, nós criamos um quadro de estabilidade, tanto física, emocional, intelectual e vocal. A estabilidade gera em nós uma maior percepção, tanto de nós mesmos, como do meio e das pessoas que ali estão. Então, quando nós respiramos bem, quando nós temos o controle da nossa capacidade respiratória, nós somos muito mais presentes, nós somos muito mais perceptivos. Esse é o grande benefício de saber controlar a respiração, principalmente em momentos de estresse, que nós tendemos a mudar os nossos estados. É a respiração que faz com que nós permanecemos estáveis e em equilíbrio. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas normalmente quando nós temos algo importante a decidir ou a fazer, a gente fala assim, nossa, ou quando a gente está muito estressado, eu preciso contar até 10. O que significa isso? Quando nós estamos contando até 10, nós estamos soltando o ar. Quando nós soltamos o ar, nós permitimos que o ar novo entre no nosso corpo e nos inspire. E esse ar novo vai nos trazer uma clareza mental, uma estabilidade física, um equilíbrio maior. E quando nós estamos bem organizados e bem equilibrados, nós vamos conseguir decidir com mais clareza ou nós vamos
decidir o que fazer naquele momento de estresse. Você deve estar se perguntando, Valéria, já entendi. A respiração é muito importante para a comunicação, porque de alguma forma ela está relacionada à fala, fala está relacionada à voz e voz é ar sonorizado. Perfeito. Entendi também que a respiração afeta outros aspectos da minha vida, que tem a ver também com a minha comunicação, que é a questão física, emocional, intelectual e vocal. Entendendo isso, você ainda pode estar se perguntando, mas Valéria, eu preciso mesmo tirar um tempo, investir em aprimorar, em melhorar a minha capacidade respiratória? E se eu te pergunto, você sabia que quanto mais tempo você se dedicar se percebendo, maior vai ser a sua capacidade de se entender, maior vai ser a forma, quanto maior o seu tempo treinando a sua capacidade respiratória, você aumenta a sua capacidade respiratória. Por quê? Porque respiração envolve músculo. Quanto mais nós treinamos o músculo, maior é a sua capacidade. Com a respiração não é diferente. Se você treinar, sei lá, gente, o treinamento da respiração, eu vou falar para vocês mais tarde, é coisa simples. Mas ele precisa estar presente na nossa rotina, porque quanto mais eu treino, maior é a minha capacidade, maior é o meu controle e maior são os benefícios que eu vou ter com relação à minha comunicação. Então, vale muito a pena, você tira um tempinho, perceba, comece se observando e a partir de se observar, você vai começar a treinar. Quanto mais você treinar, maior é o seu controle. Quanto mais o controle, maior a sua capacidade de cuidar dessa função tão importante para o nosso corpo. Quanto maior o treinamento, maior a capacidade respiratória que você vai ter. E quanto maior a sua capacidade respiratória, maior é o seu controle da sua respiração enquanto você fala. Se eu não fizer um treinamento, se eu não perceber, se eu não aprimorar e não desenvolver bem a minha capacidade respiratória, Val, o que acontece? Olha, você vai continuar respirando porque é uma capacidade vital, a gente permanece respirando, só que você não vai ter os ganhos, os benefícios que o controle respiratório traz para a sua vida. O primeiro deles, em se tratando de comunicação, é o controle vocal. Quando você sabe fazer a articulação pneumo-fono, quando você sabe quanto de ar você gasta para falar em uma apresentação ou para se organizar, você se mantém muito mais estável. Quando você respira bem, se organiza bem, você vai conseguir manter uma organização intelectual adequada. Você vai evitar os episódios de branco, você vai evitar os episódios de gagueira. Então, assim, os benefícios são muitos. Se você não fizer, se você não se preocupar em trabalhar, em desenvolver a sua capacidade respiratória, a sua perca está relacionada à sua capacidade comunicativa. Você vai continuar sofrendo. Por quê? Porque quando você não controla, o seu corpo sofre, as suas células sofrem. E é por isso que você não tem um desempenho como gostaria de ter. Val, e por onde que eu começo esse aprimoramento, esse treinamento da minha capacidade respiratória? Bom, a primeira coisa que eu vou pedir para você fazer pode parecer um pouco quanto estranha, mas é muito importante, eu vou te explicar por quê. Se espreguice igual um gato, sabe? Sabe quando a gente acorda de manhã, acorda com aquele despertador tocando super rápido, a gente já sai da cama correndo? A gente não percebe o nosso corpo. A gente é incapaz de se espreguiçar. Vocês já viram um gato se espreguiçando? Vocês já viram qual é o comportamento dos animais quando eles acordam? Eles se espreguiçam, se esticam para lá, para cá. Ai, é até gostoso de ver. É isso que eu vou pedir para você fazer. Eu quero que você se espreguice como um gato, sem medo de ser feliz. Boceje. Vocês já viram um gatinho se espreguiçando? Ele se espreguiça, boceja, boceja. Quando nós fazemos isso, nós estamos liberando as tensões que existem no nosso corpo. A gente está deixando o nosso corpo muito mais leve e muito mais relaxado. Para que a gente consiga ter uma boa capacidade respiratória, a gente começa por aí.
O nosso corpo precisa estar relaxado. O segundo passo que eu vou te pedir, depois de você ter se espreguiçado bastante, bocejado bastante, dá até vontade de bocejar. Meu Deus, é só falar. Olha só como o nosso cérebro é poderoso. Então, o segundo passo que eu vou te perguntar é: por onde que o ar entra no seu corpo? Ele entra pela sua boca ou pelo seu nariz? Essa é uma pergunta muito importante. Eu não vou me estender muito sobre as pessoas que respiram pela boca. Eu só vou deixar uma advertência. Se você respira pela boca, procure um fonoaudiólogo o mais rápido possível, porque as consequências de respirar pela boca, elas podem ser muito danosas para o seu corpo. Então, observe também as pessoas que estão perto de você. Observe por onde elas respiram, se é pelo nariz ou se é pela boca. Por que o nariz é o órgão perfeito para a gente respirar? Gente, porque o nariz, ele vai filtrar. Pensa que o ar que nós respiramos, ele vem lá de fora, ele vem todo sujo, todo contaminado. O nosso nariz vai filtrar esse ar, vai aquecer esse ar e vai deixar esse ar úmido, para que ele não altere em nada a fisiologia do nosso corpo. Então, quando a gente inspira pelo nariz, ele já trabalha todas essas questões. Quando a gente inspira pela boca, a primeira coisa que a gente vai sentir é a garganta seca, porque a boca não foi preparada para fazer esse cuidado todo quando o ar entra no nosso corpo. Então, observe por onde que o ar está entrando, pela boca ou pelo nariz. Existem algumas pessoas que elas respiram pelos dois, porque normalmente ela tem alguma obstrução temporária. Só que muito cuidado, porque normalmente aquilo que é temporário, ele tende a permanecer e aquilo vira um hábito. E aí a pessoa começa a respirar somente pela boca. Depois que você já se espreguiçou, já bocejou, já viu que está respirando pelo nariz, nós vamos entrar no terceiro passo. Eu vou perguntar para você o seguinte: qual é a parte do seu corpício que se movimenta quando você respira? Mas, Valéria, o que tem a ver? Normalmente, existem 3 partes do nosso corpo que elas se movimentam quando a gente respira. A primeira é o tórax, a segunda área é a barriga e a terceira são as costas. Essas são as 3 áreas que se movimentam quando nós respiramos. E elas indicam informações muito importantes com relação à nossa respiração. Eu vou pegar um balão para te explicar sobre as áreas que nós movimentamos quando nós respiramos. Gente, esse é o meu amigo Balão e ele está aqui porque eu quero exemplificar de uma forma assim bem didática a questão da respiração. Porque quando no terceiro passo eu pedi para você observar quais eram as áreas do seu corpo que se movimentavam enquanto você respirava. E como você vai observar qual é a área do seu corpo que mais se movimenta quando você respira? Vai para frente do espelho, solta o ar e depois inspira. Lá no espelho, fica bem atento para você ver qual é a área do seu corpo que mais se movimenta. A partir disso, a gente vai falar sobre as diferentes partes do nosso pulmão e como que as partes do nosso pulmão estão relacionadas com as áreas do nosso corpo. Se eu inspiro e a parte que mais mexe no meu corpo é a parte do tórax, é porque eu estou trabalhando muito nessa região, na região superior do meu pulmão. Faz de conta que esse aqui é um pulmão. Só faz de conta, gente. Essa é a parte superior, essa é a parte inferior. Quando a nossa respiração ela está somente nessa região mais superior, só que no tórax, é um tipo de respiração bem curta. É uma respiração que é muito ineficiente para as questões vocais. Normalmente, se você vai falar em público, se você vai cantar, se você precisa trabalhar de uma forma mais extensa com a sua respiração, se você tem uma respiração muito superior, que você mexe mais somente essa região do tórax,
você provavelmente sofre um pouco ao falar em público, porque você vai sentir que o ar lhe falta. E por que você tem essa sensação? Porque a região superior do nosso pulmão, ela é exatamente como esse balão, ela é menorzinha. E aí você precisa, sabe, sempre ficar buscando ar e você fica com aquela sensação de que o ar está acabando. Meu Deus, meu ar está acabando. Ou você acaba falando muito rápido, ou você acaba demonstrando que o ar está acabando e dando aquelas respirações ruidosas que chamam muita atenção. Então, observe, se a sua respiração estiver mais no tórax, provavelmente a região que você está trabalhando mais é a região superior. No segundo momento, quando a gente fala da barriga e das costas, nós estamos falando dessa região. E é importante que nós vamos trabalhar a nossa capacidade respiratória para a gente usar o nosso pulmão por um todo. Porque pensa, olha o tamanho que o pulmão é, por exemplo. Se você usa só essa área, você restringe muito a sua capacidade respiratória. Se você foi para frente do espelho e você tende a ter uma respiração que trabalha mais a barriga, percebe-se, não é só uma projeção de barriga, percebe-se as suas costelas abrem quando você respira, que daí a gente dá aquele movimento das costas. Por quê? O nosso diafragma é ele que divide o nosso sistema respiratório do nosso sistema digestivo. É ele que faz com que nós trabalhemos o máximo a nossa capacidade respiratória inteirinha. Por quê? O diafragma ele fica aqui embaixo e aí ele vai empurrando o ar. Nós conseguimos utilizar toda a nossa capacidade. Observe aonde que estão o foco de movimento quando você inspira, observe se as costelas abrem, porque quando a gente faz esse movimento de abertura das costelas, a gente permite que o ar entre em todo o nosso pulmão e, consequentemente, a gente ativa a função do diafragma, porque aí ele vai conseguir empurrar o máximo e a gente vai conseguir ter uma capacidade respiratória incrível com o tamanho desse balão aqui. São detalhes que fazem muita diferença. Então, você já se espreguiçou, você já está inspirando pelo nariz, que é muito importante. Agora você já conseguiu identificar aonde está o foco da sua respiração. O grande erro das pessoas é entrarem no automático com relação à respiração. E aí, quando elas estão em um momento que elas precisam trabalhar, elas precisam ter capacidade respiratória, o corpo entra em sofrimento, a mente entra em sofrimento, a pessoa entra em sofrimento. E por isso que falar em público às vezes é desesperador, porque falta um ajuste na questão da respiração. Val, e como que eu vou melhorar a minha capacidade respiratória? Como que eu vou desenvolver a minha capacidade respiratória? Eu vou passar algumas dicas, alguns exercícios para vocês aplicarem no dia a dia. Mas é muito importante que você esteja sentado para fazer esse exercício. Por quê? Porque pode ser que você fique tonto. Quando nós trabalhamos os aspectos da respiração, se você não está acostumado, pode ser que você fique tonto. Então, faz sentadinho para evitar uma queda, para evitar um desconforto. Se você ficou tonto, faz uma pausa, vai fazer uma outra coisa e depois você volta. Quando a gente fica tonto, mostra que a gente não está tão habituado a trabalhar a nossa capacidade respiratória. A primeira coisa que você precisa é se analisar, se observar. Você precisa saber como que as coisas estão funcionando dentro de você. Eu estou com pouca capacidade respiratória, por quê? Porque estou respirando pela boca, porque tenho muitas tensões, o que está acontecendo? Depois que você identificou aonde você precisa melhorar, a gente vai treinar. São exercícios simples, são detalhes que você vai colocando no seu dia a dia, que você treina um pouquinho por dia e quando você vê, você já aumentou a sua capacidade respiratória muito. E o terceiro é aplicar. Quando você for falar em público, quando você tiver uma apresentação, sempre estar atento para você irem aplicando essas técnicas, essas práticas que vocês já treinaram no seu dia a dia. São passos que fazem muita diferença para a gente ampliar nossa capacidade respiratória e, consequentemente, conseguir manter o nosso corpo organizado e uma comunicação de forma efetiva, com uma voz boa, com uma fala tranquila. São
3 exercícios muito simples, mas eles são exercícios capazes de trazer a consciência para a nossa respiração. Eu vou pedir que você sente, organize a sua postura e comece a soltar o ar com muita tranquilidade. Ó. Colocou uma mão aqui na cintura, outra no peito, solta o ar. Soltou o ar, faz uma pausa. Organiza o nariz e vá inspirando. Observe qual é a parte do seu corpo que mais se movimenta quando você faz isso. O ideal é que você mova o tórax vai mexer, com certeza, ele mexe um pouquinho, mas eu quero que o foco principal seja essa região aqui no final das costelas, sabe? Que as costelas de vocês abram quando vocês estiverem inspirando, quando você estiver soltando o ar, que as costelas de vocês vão se fechando. Então perceba, coloque as mãos, sinta o seu corpo. Quando nós estamos fazendo esse exercício, nós não vamos encher só a parte superior do nosso pulmão, nós vamos trabalhar a capacidade toda. Então sentou, repita esse exercício 3 vezes, combinado? O próximo passo, solta o ar, vai respirar pelo nariz bem forte, sabe, vai fazer até barulho, então solta o ar, sabe, eu quero que vocês inspirem vigorosamente pelo nariz, então, repita 3 vezes, solta o ar, faz uma pausa e inspira bem vigorosamente, vai fazer barulho mesmo. O terceiro exercício é repetir esse processo de inspirar, só que agora você vai soltar o ar por uma narina só e vai inspirar pela outra narina, ó. Repita 3 vezes também. Por que esses exercícios são importantes? Porque eles trazem consciência na nossa respiração. Como que nós estamos respirando? Nós conseguimos ativar a nossa respiração correta pelo nariz e a gente começa a perceber e sentir o nosso corpo. Então, realize esses 3 exercícios e conforme a gente vai ganhando habilidade, conforme o tempo vai passando, a gente vai ganhando segurança, eu vou trazer outros exercícios para vocês aumentarem a capacidade respiratória de vocês. Por hoje, para começar, eu quero que vocês comecem por esse, para iniciar e ir trabalhando essa capacidade respiratória. Nos próximos vídeos eu vou trazer outros exercícios para a gente ir ampliando a nossa capacidade respiratória, diferentes níveis. Val, e como que eu aplico essas questões da respiração em uma palestra, por exemplo? O primeiro ponto que nós precisamos pensar da respiração no momento de fala, quando nós estamos dando uma palestra, são as pausas. Às vezes nós temos muito medo de dar pausas. É comum porque nós estamos diante do olhar do outro e a gente fica com uma sensação de que se a gente fizer uma pausa, as pessoas vão pensar que a gente não sabe o que vai dizer, qual é a próxima fala. Mas isso é uma percepção que só nós temos, porque a gente vem com um ritmo de fala e a pausa ela deve estar presente para intercalar. Então, imagine a vírgula quando a gente está escrevendo. Quando a gente está escrevendo um texto, a gente não coloca uma vírgula? Eu quero que as pausas para vocês inspirarem, para vocês respirarem no discurso de vocês, sejam essas vírgulas. Comece a implementar as pausas. Nas pausas você respira, você se percebe e você se organiza. O segundo ponto que eu quero que vocês observem com relação à fala em público é antes, quando vocês forem se preparar. Sabe, se você vai fazer uma palestra em um dia, observe o seu corpo, faça um exercício de relaxamento, se espreguice. Trabalhe antes esses 3 passos, esses 3 exercícios que eu falei para vocês irem sentindo a respiração. Muito cuidado para vocês não quererem falar rápido demais para usar o ar que tem. Não faça isso, porque assim você sufoca você mesmo no momento da fala em público e sufoca também a plateia, porque você já imaginou uma pessoa tentando falar tudo muito rápido
rápido para que o ar não acabe, gera a sensação de sufocamento. Então, se observe, se perceba, vá com calma, faça as pausas, fale com calma, tenha o seu tempo, organize o seu discurso no seu ritmo e assim você vai conseguir ir implementando todas as questões respiratórias e assim você vai ficar presente, vai ficar consciente, tanto na questão física como nos aspectos emocionais, como também os intelectuais, a questão da memória, o branco, a questão da confusão mental e também os aspectos vocais. Porque quando você não respira da forma adequada, você gera um sofrimento vocal muito significativo e isso pode prejudicar demais a sua saúde. Hoje nós ficamos por aqui para iniciar esse novo quadro, Bora Comunicar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me deixem nos comentários quais as dúvidas que vocês tiveram. Se vocês querem que eu continue com uma sequência, de repente, só de respiração, me deixem nos comentários, falem de exercícios que vocês querem que eu traga, falem o conteúdo que vocês gostariam que eu trouxesse mais para esse quadro e aí eu vou conseguir criar um conteúdo que atenda às necessidades de vocês, porque desespero para falar em público a gente não quer nunca mais. Um beijo no coração, muito obrigada, até mais, até o nosso próximo vídeo.